Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, estamos aqui no 527 da Claro e também no 9 da Claro, o 527 digital, o 9 analógico, e no youtube.com/canal Viver Brasil. Nessa nossa série sobre alimentação e o agro, a gente está conversando hoje com a Pamela Lopes, que é nutricionista materno-infantil. Ela está aqui com a gente discutindo sobre o alimento. E eu deixei uma pergunta na ida para o intervalo. Os defensivos agrícolas, como nutricionista, qual que é a análise que você faz dele? Depende. Depende de qual tipo, depende de se existe fiscalização ou não. A gente sabe que existe uma gama deles que realmente tem um impacto muito negativo na saúde, né? Principalmente quando a gente pensa numa população que consome uma grande quantidade. E aí, vai depender de qual que é essa quantidade que está sendo consumida, qual é o tipo que está sendo consumido, se está sendo fiscalizado ou não. Então, eu acredito que quando é dentro desse âmbito que está sendo fiscalizado, está sendo acompanhado, tem estudos sobre determinado agrotóxico, a gente entende que é necessário. Fora isso, a gente sabe do impacto muito grande e negativo na saúde. Quando a gente fala do agrotóxico, eu falei até do agrotóxico, eu nem gosto muito de falar o agrotóxico, porque o agrotóxico ele é um produto utilizado, né, para fazer com que esse alimento também tenha uma produção em longa escala, em larga escala, melhor dizendo. Agora, ao contrário da produção da larga escala, a gente tem aí a agricultura familiar. E a gente tem a agroecologia, que de certa forma traz essa questão do alimento para a subsistência. Então eu produzo para a minha própria alimentação, para a minha própria família. Com o desenvolvimento das cidades em grandes metrópoles, de certa forma isso foi perdendo um pouco a força. Temos espaço para ter uma agroecologia aplicada na sociedade atual, em que a gente produz o nosso próprio alimento, tem um conhecimento do que é se alimentar, do próprio trabalho, do que é feito, ou a gente avançou de um jeito que isso não tem caminho? Eu acho que existe meio termo, né? Existem possibilidades, existem estratégias, até essa questão da gente conseguir reduzir esses alimentos ou melhor, favorecer os alimentos na agricultura familiar. A gente consegue ter alguns manejos, né, algumas estratégias que a gente consegue reduzir essa utilização do agrotóxico e aumentar essa produção dos alimentos de uma forma mais adequada, mais saudável, né? A gente sabe que o estilo de vida mudou, que a população, os interesses mudaram, mas acredito que dentro de um limite é possível, sim, dentro dessas estratégias, dentro desses manejos. A indústria hoje, voltando àquela questão do processados e ultraprocessados, hoje, quando você tem uma cliente ou tem um paciente ali que você está orientando, hoje, claro que os alimentos in natura eles são os melhores, mas a vida cotidiana ela pede alguns alimentos processados. A gente tem, por exemplo, a indústria do suco de laranja, a produção de suco de laranja muito forte, e é um produto processado, mas que mantém ali a qualidade mínima das vitaminas e tudo mais. Na correria do dia a dia, os alimentos processados acabam sendo uma saída saudável também? Depende do processado, né? O processado ele ainda cabe na nossa alimentação de uma forma boa. O ultraprocessado que realmente a gente precisa evitar ao máximo. Porque a gente não consegue só viver do alimento minimamente processado. A gente precisa de um tempo maior, a gente sabe que nessa rotina, né, a gente não consegue se adequar e o processado consegue entrar nesse meio. Para isso a gente tem a leitura de rótulos. Com a leitura de rótulos, a gente consegue garantir se aquele alimento é realmente processado e se ele é adequado. Então, quando eu faço uma visualização lá da lista de ingredientes, eu consigo olhar, por exemplo, os 3 primeiros ingredientes e vejo que os 3 primeiros são os que têm maior quantidade naquele produto. E aí, na hora que eu vejo que ele é composto basicamente de açúcar
ou de farinha, ou de sal, a gente sabe que a gente precisa evitar. E geralmente os alimentos processados, eles têm uma qualidade melhor. Então, quando a gente consegue diferenciar isso através do rótulo, a gente consegue garantir uma alimentação adequada. Quando a gente pensa na alimentação no mundo, né? O quanto que o Brasil é forte na distribuição do agro, a gente tem o melhor café, a gente tem o nosso corte, né, indo para todo o país. Outros produtos em avanço também. Quando você está estudando lá os alimentos, como vocês veem na prática mesmo a indústria do agro, o agro como o agronegócio, o agrobusiness, tem uma faca de dois gumes aí? Tem. A gente precisa ter uma criticidade. Nós somos realmente muito levados para o lado da agricultura familiar, né, que a gente sabe de todos os benefícios. E a agricultura moderna, a gente sabe que é necessário hoje, né? Como você disse mesmo, para a produção em larga escala. Ela é necessária. Só que muitas vezes o que é utilizado nessa agricultura moderna, a gente critica um pouquinho, né? Então, o uso excessivo de alguns conservantes, que a gente sabe que impactam na alimentação. Então, é nesse sentido. Mas a agricultura, no geral, a gente sabe que é extremamente necessária. É realmente um pilar do nosso país e que ela deve, sim, ser favorecida, né? Quando a gente traz essa questão do conhecimento para a população, é para as pessoas entenderem de onde que vem o alimento. Eu já atendi muita criança, mas muita criança que não sabe de onde que vem o ovo, de onde que vem uma verdura, de onde que vem um legume. Isso é extremamente comum e é muito triste ao mesmo tempo, né? Agora, para a gente no finalzinho da entrevista aqui, caminhar para o final, primeiro te perguntar o assunto do nosso próximo episódio, que era a sua opinião também. Como é que a gente faz para educar esse país no que diz respeito à alimentação? Colocando na grade curricular o tema agroecologia, agricultura, levando esse tema de alguma forma para os adultos que passaram pela infância sem ter esse conteúdo, chegando na universidade que seja, tendo essa oportunidade de levar aprendizado. Como é que a gente chega com essa informação para as pessoas? Hoje eu acho que o que é legal é que com a informação, a difusão dela, as pessoas passam a ter um interesse. Então, hoje eu vejo muitas pessoas adultas interessadas, né, na alimentação adequada. Mas eu acredito que para realmente mudar lá o futuro, a gente precisa investir nas crianças. Então, a educação alimentar, ela já faz parte da grade curricular, mas diluída em outros temas, né? Vai falar um pouquinho lá na biologia, nas ciências humanas, mas se fosse algo obrigatório, a gente sabe que teria um impacto no futuro, porque a criança que ela é inserida nesse contexto da alimentação desde pequenininha, ela vai saber ter boas escolhas no futuro. E é isso que faz a diferença. Porque quando você pega um adulto, o adulto não sabe fazer as boas escolhas. E a criança, quando ela é inserida nesse contexto, para ela vai ser muito natural. Pâmela, muito bem. Isso é o spoiler já do que a gente vai discutir no nosso próximo programa aqui no AgroB. E eu quero aproveitar o finalzinho para te fazer uma pergunta sobre o ultraprocessado. Acho que ficou isso na cabeça das pessoas, assim, do milho, da lata e do salgadinho. Quais são os produtos ultraprocessados que, para a saúde, para o bem da saúde, a gente não deve passar nem perto? Todos que chegam nesse produto totalmente transformado. Então, um salgadinho, você vai pegar, por exemplo, tem determinados tipos de iogurtes, que a gente precisa ler essa listinha aí, que ele vai estar realmente totalmente transformado, né? Deixa eu lembrar de exemplos. Ela é boa de exemplos, porque ela lembrou do milho aqui e tudo mais. Essa do iogurte, porque tem iogurte que não é bom. Tudo a gente tem que ler a lista de ingredientes, né? Quando a gente lê a lista de ingredientes, a gente vai saber se é um produto legal, mesmo sendo processado, ou se é realmente um alimento ultraprocessado. O ultraprocessado, a maior diferença dele é que vai ter uma quantidade muito grande de aditivos. Quando a gente lê a lista lá e você lê ingredientes que você não conhece, sabe aquela coisa assim, sua avó não saberia o que é? De não sei o quê. Isso aí não sei se é de comer ou não, é nesse sentido. Então, esse ultraprocessado vai ser a etapa final daquele alimento. Gente, tá aí, ó. A partir daí, a gente vai lendo. Lembrou aí um exemplo?
Atum em lata. Atum em lata. Sardinha em lata. Não é São exemplos que a gente precisa ler, né, a listinha lá de ingredientes, mas que grande parte deles são almoçar wafer com Coca-Cola não pode não, né? Ah, não. Não dá, não. Melhor evitar, né? Melhor um suquinho de laranja. Pois bem, agora eu tinha um médico otorrino, porque ele faleceu, ele tinha uma coisa que ele falava que eu não esqueci. Se você estiver num lugar e se desconfiar da qualidade da água, é melhor você tomar um refrigerante, que pelo menos você sabe que o processo da água passou por um processo para fazer o refrigerante. Os próprios refrigerantes entraram numa onda mais saudável, com refrigerantes sem açúcar ou refrigerante quase sem gás. É para enganar também, ou seja, isso também faz mal. A gente precisa sempre criticar, né? Por que surge essa mudança na indústria? Porque existe uma demanda. Então, como eu disse, as pessoas hoje estão mais interessadas, né, na saúde, em saber, em conhecer os alimentos. Então, se surge essa demanda, eles vão se adequar a isso, né? Então, por isso que surgem esses alimentos que têm uma quantidade menor de açúcar, reduz um sódio. Só que aí a gente precisa ler exatamente o que está acontecendo ali com aquele alimento, porque, por exemplo, um refrigerante que eles reduzem a quantidade de açúcar, eles vão estar colocando uma quantidade de adoçante. O adoçante também não é legal na alimentação, entende? Então, por isso que é importante ter essa criticidade ali para ver se realmente reduziu, não reduziu, se mudou, se não mudou. Ô, Pâmela, obrigado, viu, pela sua participação aqui. A Pâmela é legal para dar entrevista, para conversar, para dar informação. Agora, ir no bandejão com ela deve ser complicado, viu? Não coloca isso aqui não, porque isso aqui... Nutricionista gosta de comer, por isso que a gente faz nutrição. Isso é mesmo, e com qualidade, né, Pâmela? Com qualidade. Obrigado, viu, pela sua participação. Parabéns aí pelo trabalho. Falei aqui no início o seu currículo, o seu trabalho e sua disponibilidade mais uma vez para falar aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Pâmela Lopes, nutricionista materno-infantil, ela que tem uma trajetória bacana, trabalha numa empresa voltada para alimentação, muito legal. Gente, eu quero agradecer demais a você que esteve aqui com a gente nesse programa. É o primeiro da série sobre alimentação no agro. Tem tudo a ver, né? A agroalimentação, só que a gente está indo a fundo e falando um pouco mais sobre os conceitos. E no nosso próximo episódio, a gente vai contar uma história de uma escola que incluiu agroecologia na grade. E o quanto que isso é importante, quanto que isso é fundamental, quanto que a educação pode transformar a questão da alimentação e pode transformar, inclusive, o nosso jeito de produzir. A gente se fala numa próxima edição. Valeu!